A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos no nosso canal do YouTube, Estudando a Bíblia. Meu nome é Elizabeth, sou aqui da cidade de Patinga, Minas Gerais, e passando aqui nesse início de semana para compartilhar com você uma pequena porção da Palavra de Deus para o seu coração. E hoje, segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026, e o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com você uma palavra muito conhecida nossa, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 14, nós vamos ler versos 22 ao 33. E o tema de hoje será: para dar o primeiro passo em direção a Cristo é preciso coragem. Isso aí. Para dar o primeiro passo em direção a Cristo é preciso coragem. Então vamos estar meditando aí na palavra do Senhor, Mateus 14, dos versos 22 ao 33. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto se despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então aqui é uma passagem muito conhecida nossa. Jesus ali andando sobre as águas, o mar estava contrário, as ondas estavam revoltas, e ele vai de encontro aos discípulos que já estavam em alto mar. Mas, quando os discípulos visualizam, eles vão ficar atemorizados, assustados. E a palavra de hoje é essa. A palavra de hoje é coragem. Mesmo eles estando atemorizados, nós vamos ver que Pedro teve uma atitude diferente dos demais discípulos que ali se encontravam com ele no barco, em meio àquelas ondas, em meio àquele mar revolto. Pedro teve uma atitude diferente. Pedro, ele simplesmente, ele vira e fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então nós sabemos que muitas das vezes nós, diante desse cenário de mar revolto, de ondas altas e fortes, de vento contrário, nós muitas das vezes, como humanos limitados que somos, sentimos sim medo, como os outros discípulos que também estavam no mesmo barco que Pedro. Pedro também sentiu medo, e nós vamos ver que ele mesmo tendo uma atitude de coragem, ele pede para que Jesus, se fosse Jesus, para que ele pudesse andar sobre as águas. Então o Senhor libera uma palavra: vem. E Pedro,
toma uma atitude, ele vai de encontro a Jesus. Pedro dá aquele passo debaixo da palavra de Deus. Quando Jesus fala para ele, vem, ele toma a atitude para dar o primeiro passo em direção a Cristo sobre as águas. Mas nós também sabemos que no decorrer aí dessa caminhada dele sobre as águas, debaixo da palavra, a Bíblia vai dizer que ele sentiu medo. Olha aí no verso 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Primeiro ele tem uma atitude de coragem. Mas ali, diante daquele mar revolto, diante daquele vento forte, ele sentiu medo. E quando veio o medo, ele começou a afundar. E diante deste sentimento de medo, é que eu quero aqui deixar uma palavra para o seu coração. Eu não sei qual o mar revolto, qual é o vento forte, qual é o vento contrário. Mas a palavra de Deus para mim e para a sua vida é: vem, dá o seu passo de coragem rumo a Jesus. Eu não sei qual mar revolto que você está enfrentando, mas a palavra para a sua vida e para a minha vida é: vem, porque Jesus, ele vai fazer você andar sobre as águas. Você pode até sentir medo, a sua fé pode até ficar abalada, mas a mão do Senhor vai estar ali. Verso 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Nós vamos ver que o medo gerou dúvida em Pedro, mas o Senhor usou de misericórdia e ali segurou Pedro com a sua mão forte. E a palavra para nossa semana é: vem, coragem, dê o primeiro passo em direção a Jesus. Se até hoje você estava dentro deste mar revolto, da sua vida espiritual, da sua vida financeira, da sua vida sentimental, a palavra de Deus para a sua vida hoje é: vem, dê o seu primeiro passo de coragem rumo a Jesus. Porque o próprio Jesus, ele vai fazer com que você ande sobre as águas. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe seu lar, sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos, e que tudo que você tocar, abençoado seja. E lembra dessa palavra: Pedro teve medo, mas a mão do Senhor estava ali para segurar, para que ele não afundasse. Que Deus abençoe a todos, permitindo o Senhor. Na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais uma pequena porção da palavra de Deus para o seu coração. E se você chegou até aqui, eu convido a você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo. Deus abençoe.